Bom dia, professor Nelson. Bom dia, professores convidados. Bom dia, meus colegas de turma. Meu nome é Viviane Ramos de Faria. E dando continuidade, gente, ao que o Rodrigo estava falando, eu vou falar sobre 3 princípios constitucionais tributários, tá? São eles: princípio da vedação ao confisco, princípio da liberdade de tráfego e o princípio da seletividade em função da essencialidade do produto. Então, gente, vamos começar pelo princípio da vedação ao confisco, que eu reputei até o mais importante, que tem mais controvérsias, tá? Então, vamos lá. O princípio da vedação ao confisco tem sua base constitucional no artigo 150, inciso 4 da Constituição. Gente, peguem a Constituição de vocês para vocês acompanharem, tá? Importante agora nessa fase a gente ler bastantes artigos. Que diz o seguinte: que é vedado à União, Estados e Municípios, Distrito Federal, utilizar tributo com efeito de confisco. E o que seria confisco, gente? Confisco significa tomar para o fisco. É um conceito jurídico indeterminado, ou seja, a gente não tem um conceito definido, rigidamente definido. É o próprio juiz que vai integrar esse conceito na hora que estiver julgando, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ok? Então, gente, a gente percebe o seguinte, que teve uma ação declaratória de constitucionalidade, número 8, em que o STF fixou alguns parâmetros e disse o seguinte, está ali no quadro, eu vou acompanhar por aqui, eu vou ler o que eu reputei mais importante, que é o seguinte: a identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade da carga tributária, mediante verificação da capacidade de que dispõe o contribuinte considerado o montante de sua riqueza. E concluiu assim: resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo, sempre que o efeito cumulativo resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal afetar substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e ou rendimento do contribuinte. Então, o que a gente observa? O tributo ele não deve ser analisado individualmente. A gente tem que ver assim, a totalidade de tributos cobrados por aquele ente e verificar se a totalidade deles configura ou não confisco. Se eles estão afetando a dignidade do contribuinte, se está afetando o mínimo vital. E assim a gente vai saber se está ou não configurando o princípio do confisco, se está afetando o princípio da vedação ao confisco. Tá? E aí, gente, surge uma questão importante, uma controvérsia que surge é a seguinte: as multas tributárias, elas sofrem a influência desse princípio? É vedado o confisco quando a gente fala de multa tributária? E aí surgem 2 correntes em torno dessa questão, uma capitaneada pelo professor Hugo de Brito, que diz o seguinte: ele entende que esse princípio não é limitado, a multa tributária não é limitada pelo princípio da vedação ao confisco. Tá? Ele entende que a multa, como a gente sabe, multa é diferente de tributo, multa é sanção, e por ser sanção, ela pode sim ter um efeito confiscatório. Inclusive, é bom que tenha um efeito confiscatório para ser um desestímulo ao contribuinte a agir daquela determinada forma. Tá? Agora, não é um entendimento do STF, inclusive a segunda corrente que eu iria dizer é essa, que o STF entende o seguinte: o STF entende que sofre sim, tá, limitação por esse princípio. O STF, no julgado, eu trouxe aqui para ilustrar, a ação direta de inconstitucionalidade número 551, tá ali, pode passar. O STF entendeu nesse precedente, ele considerou inconstitucional a cobrança de multas, uma no valor de 2 vezes o montante do tributo não pago e outra no valor de 5 vezes o montante do tributo sonegado. Tá? Ele entendeu então que a multa ela deve ser sim limitada, não pode, mesmo ainda que seja multa, ainda que seja uma sanção, ela não pode ferir o mínimo vital, ela não pode ferir a dignidade do contribuinte. Ele entende dessa forma, que se fosse uma multa exagerada, exacerbada, ela é vedada, não pode. Tá? Então, gente, são as observações mais importantes quanto ao princípio da vedação ao confisco. Vamos passar ao princípio da liberdade de tráfego. O princípio da liberdade de tráfego tem sua base constitucional no artigo 150, inciso 5, que dispõe que é vedada a União, Estados, Distrito Federal e municípios
estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. O que visa tutelar esse artigo? Qual é a razão de ser dessa norma? A razão de ser é a seguinte, é tutelar justamente a liberdade de ir e vir, a liberdade de comércio, para que os municípios e os estados não criem barreira entre eles, limitando o acesso de pessoas e o próprio comércio, tá? E aí a gente observa o quê? Que o artigo excepciona, a norma excepciona o quê? Excepciona o pedágio. Isso quer dizer que o pedágio, se você colocar um pedágio, instituir um pedágio, você não está aferindo esse princípio. O pedágio é lícito. E a gente sabe que surge aquela controvérsia, pedágio é taxa, pedágio é tarifa. Eu não vou tecer maiores considerações sobre isso, porque isso daria uma outra aula, a gente sabe disso, isso daria uma outra aula. Só que é importante destacar o que é nessa norma, que aí o doutrinador Luciano Amaro, em virtude dessa exceção, em virtude desse artigo, que ele diz que o pedágio seria uma modalidade de tributo autônomo, não seria nenhuma das outras modalidades que a gente conhece, não se enquadraria nenhuma delas, seria uma modalidade autônoma de tributo. Vamos passar agora, gente, ao princípio da seletividade em função da essencialidade do produto. Esse princípio, gente, é um subprincípio, tá, do princípio da capacidade contributiva. E a capacidade contributiva, ela tem sua base constitucional no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. E esse princípio tem sua aplicação, por exemplo, no ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Tá? É um imposto de competência estadual. E o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3, que dispõe sobre o ICMS, diz o seguinte, que o ICMS poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Gente, atenção, o artigo fala poderá. Poderá significa o quê? Faculdade, tá? Faculdade, ou seja, o Estado não é obrigado a adotar a seletividade. Ele pode ou não adotar a seletividade. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, adota a seletividade no ICMS, tá? Inclusive, eu trouxe aqui um exemplo, né, que é a lei do Estado do Rio de Janeiro, que é a lei 2657 de 96, no artigo 14, a gente vê exatamente isso, essa diferença de alíquotas. Quando é alimento, por exemplo, aqui, arroz, feijão, pão, sal, é 12%. Quando é cerveja, chopp, 20%. Quando é bebida alcoólica, arma, munição, perfume, cosmético, 37%. Ou seja, quanto mais essencial o produto, menor deve ser, mais suave deve ser a tributação, menor deve ser a alíquota. Isso é óbvio, né, gente? O que é mais importante? Se alimentar ou beber uma bebida alcoólica? Entendeu? Por mais que para alguns a bebida seja super relevante, pois é, mas a gente tem que ver o interesse geral, a gente sabe que a gente tem que se alimentar, entendeu? Então é isso, gente. Aí eu botei no finalzinho aqui uma questão objetiva, tá? Essa é para demonstrar o seguinte, como os princípios caem nas provas. Essa questão é da ESAT, na prova de auditor fiscal da Previdência Social, tá? E nesse primeiro inciso aí, eles botaram uma assertiva que eu achei, inclusive, que a resposta deles é controversa. Eu achei que é uma crítica até à questão. Eu achei errado botar uma assertiva dessa numa prova. Por quê? Diz o seguinte: é vedado à União elevar a alíquota do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza de 27,5% para 41%, incidente à renda líquida igual ou superior a R$120 mil, auferida no ano civil por pessoa física, por força da disposição constitucional vedatória de tributo com efeito de confisco, bem assim da que prevê a graduação de impostos segundo a capacidade econômica do contribuinte. E a resposta do ESAT foi o seguinte: essa assertiva está incorreta, essa alíquota de 41% não fere o princípio da vedação ao confisco. Aí você pensa assim, bom, eu acho que essa questão fica numa zona cinzenta. Para mim, por exemplo, eu sei o que é o princípio da vedação ao confisco, eu li a jurisprudência do STF, eu sei o parâmetro que ele fixa, mas eu ficaria em dúvida nessa questão. Por quê? É o seguinte, R$120 mil anuais seria o quê? Uma pessoa que ganha mais de R$10 mil por mês.
Certo, então se eu ganho 12 mil reais por mês, desses 2 mil reais, que é o que excede, eu teria que dar 41% do Estado, para o Estado, ou seja, eu tenho um sócio que não trabalha, né? Porque metade eu tenho que dar para ele. Eu acho que isso fica numa zona cinzenta e por isso que eu critico colocar isso numa prova. Isso não está medindo meu conhecimento, está medindo que o que eu achei no momento, aquele momento, é ou não é. Eu acho que não é, a Exace acha que é, entendeu? Então, eu acho que realmente essa questão não foi muito legal. Aí os incisos 2 e 3, gente, é uma questão só de letra de lei mesmo, isso não tem maiores considerações, e a resposta é a letra A. Para não ocupar muito tempo, essas duas outras são tranquilas, tá? Então essa é a minha apresentação, gente. Espero que vocês tenham aprendido um pouco desses princípios, né, relembrado, e é isso.